Oi, gente! Bem-vindos a mais um Papo Furado com você. No vídeo de hoje, nós viemos aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, né? Que a Suzy contou a história dela com relação à aceitação da família dela. E como ela falou demais, como vocês viram, nós precisamos fazer a parte 2 desse vídeo. E agora eu vou contar pra vocês a minha história com relação à aceitação da parte da minha família. Bom, então, algumas coisas, como eu disse no vídeo anterior, eu não lembro, porque parece que o meu cérebro criou uma barreira e aí eu esqueci muita coisa que aconteceu. Mas logo que já tem o vídeo aí, como a gente contou, como foi o dia que nós fomos morar juntas, né? A partir dali começou toda a trajetória aí que a gente passou, né? Com relação à minha família. Logo de cara, os meus pais, eles não aceitaram porque eles não sabiam, né? Até no momento que eles descobriram que eu estava ficando com a Suzy. A minha mãe sempre me deu uma certa liberdade para contar as coisas para ela, porém essa liberdade era meio, eu contava, se ela não gostasse do que eu tinha contado, ela brigava. Então ela sempre falou, você tem liberdade para falar sobre tudo comigo, o que você quiser. Mas eu sabia que muita coisa que eu contasse, eu levaria bronca, né, e a gente ia acabar às vezes discutindo, porque pra mim eu não tava achando nada demais, mas pra ela às vezes seria algo que ela não gostaria de escutar. Então, diferente da Suzy, eu não cheguei neles e falei, tô ficando com mulher ou qualquer coisa do tipo. Mas aí, a partir do momento que a gente foi morar junto, né, como eu já tinha falado pra vocês, no vídeo quando a gente foi morar junto, o dia como que foi, né, eles me deram a opção que eu podia ficar lá com eles e as coisas seriam da forma que eles quisessem, ou se eu não concordasse eu podia sair de casa. Então a partir desse momento, então meio que foi quebrado ali, né, aquela certa união que a gente tinha. E ali eles pararam meio que de aceitar, né, de me aceitar em relação até como filha, vamos dizer assim. Que foi exatamente as frases, né, que foi falada pra mim. Então, a partir disso, eu tentei muitas vezes reconciliar, né? Eu tenho uma irmã, e aí a minha mãe falava que eu tinha irmã, não podia abandonar ela e tudo mais, e todo dia ela ligava, ela mandava mensagem, né? E falava várias coisas, e aí eu falava pra Suzy, não, então eu tenho que ir lá visitar eles, né? Visitar a minha irmã. E aí a gente tentou, né? Várias vezes, você me levou lá na casa deles e tal, ela ficava escondida nas ruas, perto da casa deles, pra eles não ver ela, porque a gente sabia que ia ficar pior a situação. E eu tentei várias vezes me reaproximar. Porém, todas as vezes aconteceram coisas complicadas que eu ficava trancada dentro da casa, eles não me deixavam sair. Teve uma vez que quase teve envolvimento com a polícia, porque eu cheguei lá, era antes das 6 horas da tarde, era 11 horas da noite, eu ainda tava lá. Eu tinha emprestado um celular de uma colega, porque eu tava sem, porque a minha mãe tinha pego o meu celular, notebook, ela não me devolveu. Aí o notebook depois eu peguei porque eu tava usando na faculdade, mas o celular ela não me devolveu, então eu emprestei esse celular. O dia que eu fui lá com esse celular, que eles viram, eles queriam tomar de mim também. Então, foi bem conturbador, eu não conseguia usar o celular para avisar a Suzy e tal, e as portas eram de ferro, não tinha como eu sair de jeito nenhum. E aí a Suzy acabou entrando em contato com a polícia e tal, e eles falaram assim, né, dentro de tanto tempo lá. Não, primeiro antes, né, falaram que eu era maior de idade, que eu podia escolher se eu queria ficar ou sair. Daí essas falaram, mas ela é maior, porém eles não estão deixando ela sair, embora ela queira sair e ir embora, né? Daí esse dia foi horrível. Daí por fim eles acabaram deixando eu embora e falaram, né, a gente vai te liberar,
para não ter problema com a polícia. Então, teve vários e vários episódios dessa forma, mas embora tendo esses episódios, a gente tentou várias vezes continuar indo pra ver, né, se eles mudavam a opinião deles em relação a isso, porque, como eu disse anteriormente, a gente, antes deles descobrirem da gente, né, a gente tinha, era nós 4, sempre, tudo pra fazer era nós 4 e toda a vida foi assim. E aí depois que a gente ficou junto, acabou isso, então tipo, foi um baque bem grande. E por mais que a gente sabe o jeito que a gente meio que conhece a família que a gente não espera que vai ser tão difícil assim, né? Aí depois disso teve outras vezes, né, em datas comemorativas, eu fui lá com presente, a minha mãe mandou eu trazer embora de volta o presente porque ela não ia aceitar, teve essas situações também, teve fases também da minha mãe falar que a minha irmã tinha nojo de mim por eu ser casada com uma mulher, que no caso era uma mulher igual a ela. Então teve bastante frases assim, pesadas e momentos também. Teve momentos deles quererem me bater, né, por eu querer ir embora de lá e eles terem me trancado dentro da casa. E aí, tipo assim, foi 5 anos, né? Vai fazer 5 anos nesse pé deles não aceitarem. E até no momento continua da mesma forma. Porém, nos 2 primeiros anos eu tentei essa reaproximação de todas as maneiras, porém não foi possível, né? Eles não aceitaram. Verdade, eles sempre tentaram fazer você mudar de ideia, né? Teve uma vez, logo no começo, a minha mãe, como eu já disse anteriormente, a minha mãe tinha senha de tudo, de celular, que eu mudava a senha, ela brigava porque eu tava querendo esconder, de e-mail, Facebook, de tudo. Aí eu lembro que teve uma vez, né, logo do começo, que ela entrou pelo meu Facebook com a foto de um ex-namorado meu e mandou pelo meu Facebook como se fosse eu pra Suzy, falando que aquele era o amor da minha vida. Independente, eu nem lembrava disso. Eu não fiz. Independente do que acontecesse, ele sempre seria o amor da minha vida. E aí eu entrei no meu Facebook e vi que eu tinha mandado aquilo pra Suzy. Falei, mas como assim eu mandei? Daí eu fui ver o que tá acontecendo e minha mãe que tinha entrado no meu Facebook feito isso, como se fosse eu. Aí, que mais? Em relação à parte, como que eu falo? Extensa? Família extensa. Em relação a primos, tios e tudo mais, teve só uma prima, né? E a gente conversava, né? De resto não tinha ninguém. Não, mas tipo, não que eles não aceitassem, né? Porque vocês não tinham muito contato mesmo, né? Não sei. Também não sei. Você ia começar de novo. Então, em relação à família extensa, igual eu tava conversando com a Suzy aqui, que a gente cortou, que a gente teve uma conversa. Mas como era sempre eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, então, tipo assim, a gente tinha contato com a família extensa, mas diferente do contato que a família da Suzy tem, porque tudo que vai fazer, eles estão junto, tudo vai fazer é junto. E diferente do meu pai, da minha mãe e da minha irmã e eu, a gente sempre fazia tudo nós 4. E não nós 4 e mais, tios, tias e tudo mais. Isso acontecia muito quando a minha avó e a minha tia eram vivas, né? Mas aí depois que elas, né, partiram, a família meio que se distanciou, a família extensa, e a gente começou a fazer as coisas mais lá na casa do meu pai e da minha mãe, e sempre era nós. Então, às vezes por conta disso, né, a família extensa, assim, não foram muito, assim, de se aproximar, porque como a gente já não tinha essa proximidade, a partir do momento que meu pai e minha mãe se distanciaram de mim, né, eles também não procuraram ter contato, até porque mais pra frente, né, tios, né, tentou se aproximar e meu pai e minha mãe acharam ruim, ficaram sem conversar com eles e tudo mais. Então,
depois de um ano e pouco, né? Um tio meu começou a se aproximar, aí a gente começou a ter contato, conversar por mensagem e tudo mais. Aí a gente foi lá visitar ele, que ele tava passando por um período bem difícil na vida dele. E aí ele tava doente, né? A gente foi visitar, que ele tinha passado por uma cirurgia e tudo mais. A gente foi, visitou. A gente foi umas 3, 4 vezes visitar ele, né? Foi. Até que os meus pais ficaram sabendo que a gente tava indo visitar. E aí a minha mãe falou que não era porque eles estavam aceitando a gente ir lá que ia facilitar para eles, meus pais, aceitarem a gente, né? Aceitarem a mim. E isso não ia adiantar nada. Daí eu fiquei preocupada com isso, porque ele já estava passando por uma fase difícil, né? Que era a recuperação da cirurgia e tudo mais. E ainda tem que ficar aguentando sermão dos outros na cabeça dele, né? Por conta de uma coisa que ele não tinha nada a ver, que o problema, no caso, seria eu. Então a gente parou de visitar ele, né? Eu sempre mantinha contato por telefone, perguntando se ele estava bem e tal, mas a gente parou de ir. Depois disso, passou o quê? Uns 4 anos, né? Desde que a gente foi morar junto. Aí umas primas minhas começaram a se aproximar também. Aí a gente recebeu elas lá na outra casa que a gente estava morando, a gente fez churrasco. Foi bem gostoso, eu fiquei super feliz, porque, querendo ou não, por mais que eu tente demonstrar, que eu sempre falo isso, eu tento demonstrar que eu sou uma pessoa forte, né? E tento não me abater, mas tem hora que eu fico triste, eu fico pelos cantos, eu sei o motivo, mas eu não compartilho porque eu não sou uma pessoa que gosta de demonstrar fraqueza, né? Então é bem complicado. Até um porco. Até um pouco, né? Que a gente tava falando antes do primeiro ano que a gente teve bastante conflito assim, entre a gente. Eu acho que é por conta disso, né? Também. Porque eu sou uma pessoa muito cabeça dura, né? Uma pessoa bem difícil de lidar. Então, por isso a gente acabou tendo bastante conflito no começo, né? Foi. Mas eu me perdi um pouco agora que eu tava falando. Você estava falando que as suas primas vieram se aproximar, Isso. foi bom, que você Isso, não bom. fala, mas você sente falta da sua prima. Isso, exatamente. Que ela não fala mesmo, eu falo, se abre comigo, quando, né? Que tem uma hora que, por mais que a gente vai levando, mas uma hora bate, né? Aquela tristeza, a falta. Mas ela não é de conversar sobre esse assunto comigo. Não. E agora, o último dia dos pais foi bem ruim, né? Tipo, quando tem data comemorativa assim, tipo, eu tento não pensar, né? Mas, tipo assim, igual a gente sempre passa lá com os pais da SUS, dia de pai, dia da mãe, ou qualquer outra comemoração, e aí você vê o carinho deles, né, por ela, e tipo assim, eu me sinto, vamos supor assim, uma pessoa sozinha, né? Vamos dizer assim. Eu vou chorar. Não é só isso. Ai, meu pé. Nossa senhora. Ó, fica roxinho. Cortou a circulação. Ai, nossa senhora. Então, como eu tava falando, teve uma vez, né, que o meu pai e meu tio foram viajar. E aí, meu tio avisou pra mim, né, Isa, estamos indo viajar e tal. Seu pai, aí eles foram visitar um irmão deles, um irmão do meu pai, na verdade. E aí, que é cunhado do meu tio, né? Aí ele avisou pra mim, então indo viajar. Eu falei, vem com Deus e tal, né? Que dê tudo certo a viagem de vocês e tal. E eu falei, avisa quando chegar. Aí quando chegaram lá, na cidade onde o meu tio mora, meu tio avisou, contou pra mim como que tava sendo, né? Aquela semana que eles ficaram passeando por lá. E quando eles foram voltar, meu tio e o meu pai estavam sentados juntos nos bancos lá do ônibus. E aí o meu pai viu, né, no celular do meu tio, desse mesmo tio que eu já falei pra vocês, que ele tava falando pra mim que eles estavam vindo embora e tudo mais. E por conta disso daí, o meu pai e minha mãe ficou 1 mês sem conversar com o meu tio, com a minha tia, por conta deles terem contato comigo. Então a gente
No caso, eu fiquei bem receosa, né? Eu falei assim, nossa, por conta de várias coisas que já aconteceram, é bem provável que eles não vão aceitar vir aqui, né? Almoçar com a gente. Mas aí, mesmo assim, né, a gente conversou, falou assim, não custa tentar, como se diz, o não você já tem, então, quem sabe eles aceitam. Aí eu peguei, mandei mensagem pra ele, né, perguntei, né, se eu convidasse eles pra vir almoçar um dia com a gente, se eles viriam. E ele falou assim, que com certeza viria sim e tal. E aí eu mandei até pra ele, falei, nossa, eu jurava que vocês não iam vir. Daí, eu sei que eles vieram, daí como ele não conhecia a casa aqui, né, a gente foi encontrar eles aqui perto, onde a gente mora, a gente marcou um local pra gente se encontrar. Aí eles vieram aqui, passaram bastante tempo, a gente almoçou, tomou café da tarde. Aí eles foram embora bem de tardezinha, eles chegaram, eram umas 10 horas da manhã, foram embora perto das 6, né, por aí. Foi um dia bem gostoso, a gente deu bastante risada, né, a Suzy teve a oportunidade de saber um pouco de mim, né, de como era antes, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é algum parente contar, né. Então, eles falaram bastante coisa, eles conversaram bastante, né, até parecia que conhecia, né, eu falei até pra ela, nossa, parece que eles conversaram até mais com você do que comigo, porque parece que ela era parente e eu era, como que eu posso falar? Agregada. Então, foi um dia bem gostoso, assim como foi o dia do churrasco com as minhas primas. E como eu tava falando, então, tipo assim, a aceitação do meu pai, da minha mãe, da minha irmã não existe. Porém, há uma aceitação, né, em relação a esses tios, né, o tio e a minha tia, né, essas minhas primas também. E tem uma outra prima também que a gente conversa, não é muito frequentemente, mas a gente conversa. E é isso, né, em relação. E outra coisa também que a Suzy tocou, né, no assunto no vídeo dela, é que a frase sempre é o que os outros vão pensar. A preocupação deles não é tipo, o tempo tá passando, eu tenho que aproveitar o filho, o pai, ou seja o que for, né? A preocupação é, nossa, o que os outros vão pensar se eu te aceitar? Então, enquanto isso, o tempo tá passando, né? Tipo, como eu disse antes, eu já tentei se aproximar e não tive sucesso. Muitas vezes as pessoas falam, mas você tem que tentar. Eu não vejo outra forma de eu tentar, porque ida lá não teve muito resultado positivo. Conversar por mensagem também não adianta, porque sempre vem uma mensagem, que você é mentirosa, porque você mentiu pra mim, você não contou pra mim que você gostava de mulher e tudo mais, porque sempre vem algo de te julgando e você tenta conversar, você tenta falar, né, o que aconteceu realmente, né, igual eu já falei no começo e já falei para os meus pais também, eu não contei antes, porque eu sabia que se eu contasse, às vezes a reação poderia ser até pior do que foi quando eles descobriram. E como eu disse, tinha uma abertura para eu falar as coisas, por essa abertura eu falava, eu tinha que ouvir sermão de qualquer coisa que eu contasse. Então eu não me sentia confortável a compartilhar, por exemplo, essa informação, né? E eu acho que é isso, né? Você lembra mais de alguma coisa que aconteceu? Que eu já não lembro mais? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso, né? A minha família é muito grande, né? Tenho bastante tios e tias, mas em relação à aceitação mesmo, assim, que eu vejo que tem a proximidade, ou pelo menos tenta ter essa proximidade, são essas 4 primas e esse tio e tia. De resto, eu não tenho amizade com, assim, intimidade, conversa, né? Ninguém nunca procurou conversar comigo, então eu acredito que já vai bastante também por essa não aceitação. Também da cultura, igual a Suzy falou, né? Uma cultura enraizada de que aquele ensinamento que foi passado é aquilo que deve ser.
e não tem a cabeça aberta para ver que existe outros relacionamentos, existe, né, mais coisas além do que eles acreditam ser o correto. Mas então é isso. Desculpe eu ter falado demais e ficar meio perdida, porque na minha cabeça é tudo meio bagunçado. Mas eu acho que é isso, né? Isso. Eu não lembro de mais nada pra falar. Então a gente espera que vocês tenham gostado, que tenham conseguido entender, visualizar um pouco do que foi essa parte aí da aceitação familiar na nossa vida. E se você está passando por algo parecido, saiba que não é fácil, nem um pouco, é bem complicado, porque, igual você falou, a família é como se fosse uma ferida que fica ali. Em algum caso, no caso dela, meio que cicatrizou porque ela conseguiu, né, ter essa proximidade, essa aceitação. No meu caso, ainda fica essa ferida aberta, por conta de tudo que eu já falei. Eu já até chorei. Mas então é isso pro vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês, né, quiserem deixar algum comentário aqui pra gente, se você já passou por algo parecido, não só teve a relação homoafetiva, mas também a gente sabe, né, que tem muitos casais aí que é homem e mulher casado e pai e mãe não aceita, e pode ser a melhor pessoa do mundo, e embora às vezes a sogra não se dá bem com o genro ou com a nora, e a gente sabe que existe muitos casos assim, e como uma inscrita já disse aqui pra gente nos comentários, né? Ai, gente, não é só gay que assistem o canal de vocês, a gente sabe disso. Então, mas se você tá passando, já passou, quer deixar algum comentário pra gente, coloca aqui nos comentários. Deixa o like aí se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal. Pra você ajudar a gente, né, e fazer esse canal crescer e alcançar mais gente. E é isso pro vídeo de hoje. Então, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night.